Se você teve a sua carteira de habilitação definitiva cassada por cometimento de uma infração durante o período da permissão para dirigir, então fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar o que os tribunais pensam sobre isso. Ou seja, se o Detran pode ou não cassar a CNH definitiva da pessoa pelo cometimento de uma infração durante o período de permissão. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Ladeira Lage, sou advogado especialista em direito de trânsito e criador deste canal para que você tome conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos. Lembrando aqui, para você, se o vídeo agregar para você, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você tem um amigo que está sofrendo esse problema, compartilha com ele e também se inscreva no canal para você receber novos vídeos. Então vamos lá, pessoal. Para quem ainda não sabe, ou se sabia e esqueceu, ou se sabe e não tem certeza, quer confirmar, nós temos aquela regra do Código de Trânsito, previsto no artigo 148, parágrafo 3º, no qual será conferida a CNH definitiva à pessoa, desde que no prazo de 1 ano ela não cometa nenhuma infração grave, gravíssima, ou seja, reincidente em média. E para quem acha que o Detran não caça a permissão para dirigir, ele caça sim a permissão, pessoal. Tá, mas o Código de Trânsito, ele exige algum processo administrativo para que o Detran casse a permissão da pessoa? Não, porque o CTB não exige nenhum processo administrativo para cassar a permissão. O que o Código de Trânsito fala é que não será concedida a CNH definitiva. Tá, mas pela letra da lei, então, né, a pessoa poderia dirigir até vencer a permissão dela, né, e quando ela fosse pedir a definitiva, o Detran não concederia. Só que não é isso que acontece. O Detran, assim que termina o processo administrativo de multa, o Detran vai e insere um bloqueio na permissão para dirigir da pessoa. E se ela dirigir, ela vai ser considerada dirigindo um veículo com a PPD cassada. Tá, mas existem casos que a pessoa comete a infração durante a permissão e pelo fato de estar com prazo para recurso, ou a pessoa ter recorrido e estar naquela fase de julgamento ainda, o Detran, como não terminou esse processo de multa, não transitou em julgado esse processo de multa, né, com base naquele princípio da presunção de inocência, então o Detran ele não pode negar a CNH definitiva. Então a pessoa ela pega a CNH definitiva e depois, quando termina esse processo de multa e a pessoa realmente é considerada ali culpada, né, por cometer a infração, o Detran ele costuma ou bloquear ou não conceder a renovação da CNH definitiva. Isso anos após a pessoa já ter, inclusive, pego essa carteira, né? Como eu disse, até mesmo o Detran se recusa a renovar a carteira. Tá, mas o Detran, ele pode fazer isso? Vamos dar uma olhadinha na regra lá no Código de Trânsito, no artigo 263. Vamos aqui para os nossos slides. Então nós temos aqui a regra do artigo 263, parágrafo 1º do Código de Trânsito, que diz o seguinte: constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. E o artigo 265 diz o seguinte: as penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação, que é o nosso caso, serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativos, assegurado ao infrator o amplo direito de defesa. Então, como vimos aí, se for constatado algum problema na expedição do documento, tem que ser aberto um processo administrativo para que o Detran possa cassar a carteira da pessoa. Não funciona como na permissão para dirigir, que o Código de Trânsito não prevê nenhum processo administrativo. E esse processo administrativo, para a cassação da CNH, ele precisa dar oportunidade para que a pessoa se defenda, com base lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal, que
a todos são assegurados em processo judicial administrativo a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, não basta que o Detran notifique a pessoa falando que ela teve a CNH cassada, sem dar a ela a oportunidade de se defender em um processo administrativo. Tá, e o que os tribunais pensam sobre isso? Os tribunais entendem que passados 3, 4, 5 anos, a expedição da CNH definitiva, existe uma presunção que não existe nenhum óbice, não existe nenhum problema na expedição, né? E isso acaba convalidando o ato administrativo. Mesmo que a administração possa corrigir seus próprios atos, pelo fato de ter passado muitos anos e não ter gerado prejuízo a ninguém, então esse ato administrativo ele deve ser convalidado. Os tribunais também entendem que o Detran ele também não pode negar a segunda via, negar a renovação, ou simplesmente bloquear, com base nos princípios da segurança jurídica, razoabilidade, boa-fé, ou seja, a cassação da CNH definitiva pura e simplesmente sem oportunizar o direito de defesa, ela é ilegal. O Detran não pode fazer isso. Eu só queria alertar que em direito, pessoal, não é matemática, né? O direito não é matemática. Então tudo tem que ser avaliado o seu caso em concreto. Se você for procurar um profissional, a única forma de você resolver isso vai ser pela via judicial. Pela via administrativa, o Detran jamais vai aceitar. Quando você for procurar o profissional para te ajudar, ele tem que analisar os documentos, como foi essa concessão da CNH definitiva. Teve casos também que as pessoas não conseguiram a procedência do pedido. Então, às vezes o Detran forneceu em caráter precário a CNH, então tem que ser analisado cada caso, tá, pessoal? Então é isso. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, até o próximo.